ao meu coração. E hoje eu queria ver com você aqui, em Mateus 15, o resultado de uma mulher que estava desesperada. Fala assim: desespero, mais fé. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na hora do desespero, é normal, é fácil uma pessoa se manter na fé? Não. A impressão que se tem é que ou você tem fé ou você tem desespero. Porque geralmente uma pessoa desesperada, ela perde a noção da fé. É o que acontece com a gente. Quando bate o desespero, seu próprio organismo libera, alguns elementos que deixam você cada vez mais nervoso, né? E aí é difícil de se controlar. Só que nós somos o povo de Deus. Amém, irmãos? E o povo de Deus precisa aprender a buscar a fé na hora do desespero. Porque, irmãos, uma coisa é você entrar na presença de Deus, chorando, gritando desesperadamente, mas completamente desnorteado e descontrolado. Outra coisa é você receber uma notícia ou enfrentar uma situação e no seu desespero você se controlar e buscar uma fé. E aí você, por causa do desespero, entra na presença de Deus, mas não sem a fé. Você entra com fé, com uma certeza de que você vai alcançar o que você está falando. Amém, irmãos? A gente então precisa aprender a buscar do Espírito Santo esse controle, essa capacidade de lidar com os momentos difíceis, momentos de desespero que todos nós enfrentamos. Aqui a gente vai encontrar uma mulher que não era judia, ela não era do povo de Deus, não era do povo judeu, não era então seguidora de Jesus, mas ela descobre que Jesus chega nos lugares onde ela mora. Ela era Ciro-fenícia de nação, era uma mulher cananeia. Os cananeus sempre estiveram, digamos assim, atravessando o caminho do povo de Deus. Ciro-fenício, a Síria e a Fenícia. E eles tinham muitos costumes pagãos, né? O deus principal deles era o deus Baal. E as práticas principais eram práticas de rituais de orgia e de sacrifício de crianças, sacrifícios de crianças para os seus deuses. Então era um povo muito mal visto, no sentido, no olhar cristão, né? No olhar judeu, ele era um povo muito mal visto, que é um povo que sempre cruzou o caminho do povo de Deus, não de uma maneira positiva, de uma maneira negativa. Bom, agora é outro momento. Essas práticas perderam força, ainda existiam, mas perderam força. E essa mulher está desesperada porque ela vê a filha. Irmãos, pode ser de que nação for, religião, todo mundo enfrenta as mesmas aflições. A Bíblia fala sobre isso. Pode ser cristã evangélica, cristã católica, espírita, umbandista, candomblessista. Todo mundo enfrenta as aflições com família, quando acontece, com filho, quando acontece, com filha, como acontece. E no caso dessa mulher, a filha dela, entrou um demônio na filha dela. A Bíblia não diz exatamente o que essa menina fazia, mas foi o bastante para essa mulher esquecer seus deuses e correr atrás de Jesus. Quando descobriu que Jesus estava lá, ela se enche de fé na hora do desespero. E não estamos falando de uma pessoa convertida. Então, se o ímpio consegue, na hora do desespero, achar fé em Cristo, irmãos, qual é a desculpa que eu vou dar para ele?
Qual a desculpa que você vai dar para ele? Fiz isso porque estava desesperado. Espera aí, mas uma mulher com outras práticas, de outra religião, que não seguia Jesus propriamente, na hora do desespero buscou a fé. E a gente? Por isso eu falei, desespero mais fé. Não significa porque eu sigo a Cristo que nunca vou enfrentar um momento difícil. Mas eu preciso me apegar a Cristo nos momentos mais difíceis. Amém? Bom, aqui no versículo 21 de Mateus 15, começa a nossa mensagem. E aqui diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha o desespero dela. É a filha, irmãos. Não mexe com a minha filha, não. Não mexe com o meu filho, não. Não é assim que a gente fala? Amém, irmãos? A filha, ela diz, não foi Jesus que falou, não, tá? Não foi ninguém com uma visão cristã que falou, não. Não foi ninguém que já tinha o entendimento que o demônio era o causador de todos os males. Jesus trouxe esse entendimento, que o diabo era o causador de todos os males, mas essa mulher era cirofenícia de nação. Ela mexia, então, provavelmente com outras entidades, tinha outras práticas religiosas, mas ela vê a filha de uma tal maneira, a filha devia, eu digo devia porque a Bíblia não fala como a filha estava realmente, mas ela devia estar tão transtornada, com práticas tão ruins, tão estranhas, talvez igual um bicho, como a gente vê às vezes, urrando, gritando, rasgando a roupa, ficando nua na frente dos outros, se mordendo, se machucando, ou machucando pessoas, como o endemoniado gadareno. Alguma coisa dramática acontecia naquela casa, que fez essa mulher entrar em desespero. E quando ela ouve falar de Jesus Cristo, o homem lá da Galileia, o Galileu, Jesus Cristo, ele está aqui, já ouviram falar tão bem dele, ele tem feito tantas coisas boas. E essa mulher se enche de uma fé tão grande, que ela corre até Jesus Cristo no desespero dela, e ela chama Jesus de filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parecia, sabe aquela pessoa que não é crente, mas parece crente? Aí você fala assim: pastor, meu filho só falta ir para a igreja e se batizar, porque olha, não fuma, não bebe, não xinga, é gente boa, não faz mal para ninguém, está sempre orando, pedindo oração, é um rapaz, eu não sei por que ele não foi para a igreja ainda, só falta se converter, aceitar Jesus e se batizar, porque ele tem todos os costumes e práticas de um cristão, só não aceitou Jesus. Não esqueçam, se você tem familiar assim, não esqueçam que essa pessoa precisa aceitar Jesus um dia, tá? Tem muita gente boa aí que às vezes se comporta até melhor do que a gente, mas que só Jesus pode trazer a vida eterna. É bom abrir esse parênteses para você não ficar acomodado porque tem um filho de ouro, mas que não quer saber de Jesus. Uma filha de ouro, mas que não quer saber de Jesus. Tem que continuar orando, porque sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem vida eterna. Amém, pessoal? Só um parênteses aí que é importante. Essa mulher, ela vem, e ela não vem arrogante, ela não vem do jeito pagão, ela não vem nada, ela vem, parecia crente, ela fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ela ouviu falar. Ela já sabia quem era Jesus. Irmãos, eu já falei para vocês várias vezes, a fé para receber a bênção, você não precisa ser salvo, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, não precisa ser da fé cristã, sabia? Essa é a graça de Deus, né? Nosso Deus é cheio de graça mesmo, né? A graça dele é demais. Você pode ter uma pessoa na igreja que não é evangélica, não é cristã, é de outra religião, mas ela dá atenção à palavra, a palavra então vai gerar a fé no coração dela e ela vai sair dali com milagre.
Agora, se ela vai sair salva, só depende dela. Se ela vai aceitar Jesus, só depende dela. Quantas pessoas você mesmo conhece que já foram curadas, já foram libertas, já foram salvas, se livraram do vício, tudo pela fé, mas ainda não são de Jesus. Ainda não tem vida eterna. Essa mulher ouve falar e ela vai até ele com esse entendimento. Jesus, filho de Davi. Isso aqui fala muito. Ela não está buscando qualquer curandeiro. Ela não está buscando qualquer sacerdote de uma religião. Não, ela está buscando Jesus, filho de Davi. E todos sabiam que o Salvador viria da raiz de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ela pede misericórdia. Essa mulher está com fé, sim ou não? Mas ela também está desesperada. Então, desespero mais fé. Nós temos que aprender respirar fundo. Na hora que a pancada vier, e buscar dentro de nós aquela fé, para aí sim entrar na presença de Deus e exigir que o diabo tire a mão da gente. Não adianta entrar no desespero e você então desmoronar. Só tem eu até coloquei no meu estudo aqui, ó. Só tem duas opções na hora do desespero. Eu coloquei aqui. Uma, desmoronar de vez. Tem gente que desmorona, sim ou não? Entra em depressão, tem que ser até internada, cheia de remédio, fica até viciada em remédios, porque aconteceu algo e ela desmoronou. Entrou em desespero e desmoronou. A outra opção é buscar fé na hora do desespero. Essa mulher tomou a decisão certa. A gente precisa aprender a fazer isso. E aí quando eu digo que é uma fé real, por quê? Pelo que se segue. Olha como o que ela enfrenta. Ela então clama a Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada, ela reconhece. Aí no 23 diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra. Poxa, é difícil, né, irmão? Você nem é da fé. Você vem reconhecendo que ele é o filho de Davi, pede misericórdia. Você vai contra todos os seus princípios religiosos. E ele nem deu bola para ela, aparentemente. Ele nem deu bola para ele, não respondeu nada. Então estava andando, continuou, nem olhou para a cara dela. Dava a impressão que Jesus não estava nem aí, mas estava. Eu entendo até que ele estava provando se ela tinha fé para receber o que ela pedia. Porque de vez em quando a nossa fé é colocada em prova, tá, pessoal? Vê se você não é aquela pessoa nervosinha, que sempre que passa por um desespero ou alguma coisa, nem é tão... Tem gente que faz tempestade em copo d'água, você sabe disso, né? Nem é coisa tão grande assim, você já fica nervoso, sai dando fora em todo mundo, já briga com Deus, já fala, por que Deus? Por que Deus? Logo comigo! Vê se você não é uma pessoa assim, se for, vê se para com isso, tá? Vê se para com isso. Porque assim você não vai conseguir nada de Deus não, filho. Amém, irmãos? A gente tem que aprender que na hora do desespero, na hora da dificuldade, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou desmoronar, e aí, difícil Deus operar, fica difícil, você vai ser entregue, o diabo vai se aproveitar. Ou você busca a fé, peraí, sempre fui de fé, conheço o meu Deus, eu tenho essa fé, e eu não vou desmoronar aqui agora. Vou buscar uma palavra até Deus falar comigo. Esses dias eu estava caminhando, ontem mesmo, eu falei esses dias assim, a nossa vida é tão corrida que acelera, né? Mas foi ontem mesmo. E eu estava pensando, estava voltando para casa assim, eu estava pensando, falei, Jesus, muitos anos atrás o Senhor me deu uma palavra de salvação. Jeremias 29:13 foi a palavra que o Senhor me usou, um versículo só para me salvar. Anos depois, o Senhor me deu uma palavra de ministério, para firmar meu ministério. Isaías 60:22, um versículo só. E aí esses dias, eu falei com ele. No caso, ontem era terça, né? No domingo, o Senhor me deu, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Essa palavra é palavra de vitória.
Eu preguei aqui para vocês que Deus deu o Espírito Santo dele como garantia de que ele ia fazer acontecer na nossa vida o que ele havia prometido. O Espírito Santo, ele foi me dado como garantia. Sabe quando você vai alugar uma casa e tem que ter um fiador de garantia, 3 depósitos de garantia, fiança calção de garantia, sei lá mais o quê? Não, nosso Deus deu o próprio Espírito dele como garantia de que ele vai nos dar a vitória. Poxa, e eu pensei assim, Senhor, essa palavra não está saindo do meu coração. Eu já falei com vários pastores essa palavra, já coloquei em grupo de pastores essa palavra. Essa palavra vai ser a minha palavra de vitória. Eu não aceito derrota de jeito nenhum. Toda vez que eu enfrentar uma batalha, essa palavra vai estar comigo agora. Porque, entendeu a escala, né? Palavra de salvação, palavra de ministério, e essa palavra agora. Tem outras palavras que Deus me deu, como o Tiago 4,7, sujeitável esposa a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas essa palavra foi bem específica para um momento difícil e me deu vitória. Mas essa outra não. Essa vai ser a palavra que eu vou carregar comigo até o final. Toda vez que eu enfrentar uma batalha, momento de desespero, essa palavra vai me dar fé. Você tem que fazer isso. Você tem que entender que a fonte da sua fé é a palavra de Deus. A fonte da sua fé não é outro lugar nem ninguém. A fonte da sua fé é a palavra de Deus. Você tem que ter um contato direto com a palavra de Deus. Senão você sempre vai depender da fé de terceiros. O que não é errado, não tem nada contra isso. Mas você precisa ter a sua fé. Amém, irmãos? Isso que a cananeia está enfrentando, nós enfrentamos. Tem hora que parece que Deus se cala. Ou não? Tem hora que parece que Ele se cala. Parece que Ele não te ouve. Mas eu vou te falar, irmãos, Deus sempre ouve você. É só aparência, parece que não, mas Ele está te ouvindo. Amém, irmãos? A Bíblia fala aqui então que Jesus ele vai... a Bíblia fala que Ele não responde palavra nenhuma. Aí os discípulos chegam ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo... Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Você entendeu? Entendeu a fé dessa mulher? Ela desistiu fácil? Pelo contrário, ela incomodou. Ela incomodou. Os discípulos ficaram incomodados. Essa mulher está gritando aqui. Jesus, despede essa mulher. Manda ela embora. Ela nem é do nosso povo. Ela nem é da nossa fé. Despede ela. Manda ela embora. Os discípulos não compreenderam o silêncio de Jesus. Às vezes é difícil compreender o silêncio dele. Amém, irmãos? Mas Jesus estava mexendo com a fé daquela mulher. Ele estava preparando aquela mulher para poder dar a ela o que ela tanto precisava. Jesus não desampara, Ele fala, eu sou contigo e nunca vou desamparar você. Eu não te deixarei e não te desampararei. Que coisa séria, né, irmãos? Aqui vai acontecer uma coisa tremenda que eu quero falar com você. Versículo 23, no 24, diz assim, ó, e ele, respondendo, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa resposta ele dá aos discípulos, não dá para a mulher. Aqui tem uma revelação tremenda. Jesus já está revelando que ele não veio só para os judeus, porque até então os judeus, eles são o povo de Deus. Jesus é judeu, e os judeus achavam que Jesus veio só para eles. Jesus aqui já está dizendo o seguinte, eu não vim só para vocês. Eu considero qualquer pessoa que venha a mim como uma ovelha perdida de Israel. Olha que revelação, irmãos. Isso significa que você não pode desprezar ninguém.
Qualquer pessoa que você encontra na rua pode ser um potencial servo de Deus. Se essa pessoa tiver um encontro com Jesus, ela vai largar tudo que está errado na vida dela e ela pode se tornar um líder religioso, um líder evangélico, cristão, um grande pastor de igreja, uma pessoa que vai salvar muitas almas, mas está lá perdido ainda. Só não se encontrou. Nunca despreze ninguém. Hoje, grandes pastores, um dia já foram pecadores. E de repente as pessoas não davam nada por ele. Nada. E ganharam muitas almas no restante da sua vida depois que aceitaram Jesus. Quando os discípulos se viram para Jesus e falaram: Senhor, despede essa mulher. Ela está gritando, incomodando a gente. Ela não é do nosso povo, não é da nossa nação. Ela é fenícia, é cananeia, ela tem outros deuses, outras práticas, é idólatra. Não, despede essa mulher. Ele falou assim: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está falando para eles. Olha que coisa, irmãos. Quando você lê rápido assim, dá a impressão que Jesus está desprezando aquela mulher. Jesus não despreza uma alma. Nunca desprezou ninguém. Mas como que eles vão entender se ela não é israelita? O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando eu morrer e ressuscitar, acabou essa história. Qualquer um que vier a mim, como essa mulher está vindo, vai ter todos os direitos dos filhos de Israel. Ele ia juntar tudo. Foi o que ele fez lá na cruz do Calvário. Hoje ele não é um Deus de um único povo. Hoje ele é o Deus de todos aqueles que forem até ele. E essa mulher está representando a gente. Pessoas que tinham outras religiões, outras práticas, outros costumes, mas que foram até Jesus Cristo e ele acolheu como filho. A Bíblia fala que nós somos enxertados. Ele já está trazendo esse princípio aqui, ela vai ser enxertada. Que interessante, irmão. Jesus nunca vai te abandonar. Continue na presença dele. Amém, irmãos? E nem importa quem você foi no passado. Se você se rendeu a ele, não importa quem você foi no passado. Esquece isso. Porque ele limpa a sua ficha. Você sai lá das prisões de Satanás com a ficha completamente limpa, podendo recomeçar a sua vida com Jesus Cristo. Não importa se você foi adúltero, não importa se você foi adúltera, promíscuo, promíscua, os piores pecadores da face da terra, você sai daquela prisão de Satanás com a sua ficha completamente limpa, pronta para continuar, pronto para continuar. Ele está dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, e o que ela faz? Ela o adorou, dizendo o quê? Socorre-me. Opa, então peraí. Então uma pessoa desesperada pede socorro, e a Bíblia fala que isso se tornou uma adoração, irmãos. Ela o adorou, desesperada, pedindo socorro. Como que uma pessoa desesperada pedindo socorro consegue adorar? Quando tem fé. Desespero mais fé. Ela não estava simplesmente desesperada, ela não estava agarrando ele: me ajuda, vamos lá em casa, vamos, não, ela estava com fé, estava desesperada, a filha estava miseravelmente endemoniada, era desespero, nervosa, chateada, ela gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos tentaram tirá-la de perto, está gritando, despede ela, e ela continuou, e aí a Bíblia fala que ela clama por socorro, e ela adora a Deus no seu desespero pedindo socorro, porque no seu desespero pedindo socorro ela não estava sem noção, ela não estava simplesmente desesperada, ela não queria não queria a ajuda de qualquer pessoa, ela queria a ajuda de Jesus. Uma pessoa desesperada busca ajuda em qualquer lugar, você sabe bem disso.
Uma pessoa que está agindo puramente no desespero, ela pode entrar numa igreja que não sei lá onde, não vou nem falar para não parecer que eu estou atacando a religião de ninguém, que eu não quero fazer isso, não estou aqui para isso, amém? Mas ela vai a um pastor, ela vai a um sacerdote tal, se mandar fazer um trabalho aqui, uma coisa ali, outra coisa acolá, ela está tão desesperada, que ela vai clamar até os alienígenas para conseguir, se ela achar que ela vai ter resultado, entende? Essa mulher não está com esse desespero, não. Ela está em desespero, mas ela busca a fé em Jesus Cristo, e ela vai até Jesus Cristo, e ela não abre mão de receber a ajuda de Jesus Cristo. Quando ele então aparentemente não dá atenção para ela, ela não sai procurando ajuda em outros lugares. Ela permanece. Não, a minha ajuda está aqui. Eu entendo que Jesus é aquele que pode fazer a obra. Só Ele pode me libertar. Já ouvi falar muito dele. E ela continua clamando. E aí a Bíblia fala que no seu desespero ela pede socorro, mas esse socorro dela é uma adoração. Adoração porque ela está reconhecendo que Jesus é o Senhor, reconhecendo que Jesus tem esse poder, reconhecendo que Jesus é o único que pode mudar a história dela. Isso é uma adoração. Então ela está no desespero, cheia de fé, pedindo socorro, e ela está adorando desse jeito. Isso é adoração. Isso não é só desespero. Esse pedido de socorro não é só desespero, é adoração. Não tem como Deus não parar para olhar para você quando você aprender a adorá-lo. E não ficar buscando a Jesus só porque tem algum interesse com Ele. Porque muitos vêm à casa do Senhor só porque tem algum interesse. E esquecem da adoração. Ela adorava. No seu desespero, no seu pedido de socorro, ela estava tão sincera no coração, tão convicta da fé de que Jesus era o único que podia fazer alguma coisa, que a Bíblia fala que ela adora no seu pedido de socorro. Irmãos, Jesus não faz acepção de pessoas. Essa mulher é cananeia, é bom continuar lembrando, ela é sírio-fenícia de nação, ela é de um povo pagão, ela é de um povo que adorava outros deuses, que vivia debaixo de feitiçaria e de idolatria, mas em algum momento o coração dela é alcançado por aquela fé, e ela vai até Jesus, e não abre mão de receber ajuda única e exclusivamente de Jesus Cristo. Por isso ela o adorou. Eu vou voltar aqui e deixar marcado, mas eu quero que você entenda que Jesus está pronto para te abençoar. Pronto. Está pronto para te abençoar. Aí você vai dizer, mas eu não me converti, não sou da igreja, só estou visitando, não importa. Se você veio aqui hoje, Deus quer operar na sua vida. Que é isso, pastor? Estou te falando, irmão. Ele não faz acepção. Romanos 2, capítulo 2, vamos lá. Eu vou voltar em Mateus 15, rapidinho, não terminei aqui ainda não. Romanos capítulo 2. O bebezinho está pregando. Romanos capítulo 2, versículo 9. Tribulação e angústia, desespero. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente do judeu, e também o judeu também que faz o mal. Aqui, nesse momento, judeu significa o povo de Deus, e o grego, o ímpio. Nós estaríamos aqui, se não aceitamos Jesus ainda, se não tiver aceitado Jesus ainda, do lado do grego. Tanto um contra o outro, ele fala que vem tribulação e vem angústia na alma do homem que faz o mal, tanto de um quanto de outro. Glória, porém, ele fala no 10, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Irmãos, reaja bem,
reage de maneira positiva, o resultado vai ser positivo. Se você reage às tribulações, às angústias, ao desespero, aos momentos difíceis, se você reage negativamente, o resultado vai ser negativo. Não há acepção de pessoas. Se eu faço mal, sendo pastor, eu vou colher o mal. Nem se preocupa, eu vou colher o mal. Se você nem é convertido, nem é de Jesus, mas decidiu fazer o bem, você vai colher o bem. Não tem acepção de pessoas. O homem colhe o que planta, irmãos. Amém, Jesus? Não é porque você está numa igreja, vindo à igreja, está começando e você então vai ter respaldo de Deus para os seus pecados, respaldo de Deus para os seus erros. Tanto o grego quanto o judeu. Tribulação, angústia, tá, mas fez o bem, vai ter o bem. Fez o mal, vai ter o mal. Ele não faz acepção de pessoas. Amém, Jesus? Ele está pronto para atender qualquer que seja. Ele fala, mas qualquer, no versículo 10, né? Ele diz assim, porém, glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem. Qualquer pessoa. Amém, Jesus? O que eu preciso saber agora é o que é fazer o bem. Aos olhos de Deus, o que é fazer o bem? Porque uma pessoa que vive em pecado e no sábado de madrugada sai para dar quentinha para quem mora na rua, acha que fez o bem, ele está enganado. Ele está fazendo uma boa ação para aquele, só que as ações dele, omitidas, escondidas, são as piores. E Deus vê o que está escondido. Aquela boa ação vai enganar os olhos do homem. Aquela boa ação não vai enganar os olhos de Deus. O segredo não, eu não gosto dessa palavra, né? Mas o que você tem que pensar é, o que é fazer o bem aos olhos de Deus? Servir a Cristo, irmão, andar na palavra. E aí, consequentemente, você vai fazer o bem para as pessoas também. Porque você não vai conseguir ter a maldade no coração para desejar, como alguns cristãos, tá? Desejam o mal das pessoas. Tinha que morrer mesmo. Tinha que morrer mesmo. Seu homem antigo falou mais alto agora, né? Que já você desejou, acabou de desejar a morte de um semelhante a você, mesmo que aquela pessoa mereça. Isso é fazer o bem? Mas não vou entrar nesse mérito aqui. Colossenses capítulo 3. Eu só estou falando que nós somos homens, pessoas. Temos carne ainda. E de vez em quando o diabo vai tentar lhe enganar. Fazer você agir de uma maneira que não agrada a Deus. A ideia é roubar sua bênção. Não deixa o diabo roubar sua bênção. Colossenses 3. Versículo 25. Mas quem fizer agravo, receberá o quê? O agravo que fizer. Pois não há... E aí? Qualquer pessoa, irmão. Pode ser um pastor abençoadíssimo. Se ele vira a cabeça, vai receber de volta aquilo que ele está praticando. Pode ser um servo considerado um grande servo de Deus. Serva de Deus. Se deixou o desespero bater, se no desespero não agiu pela fé, se na hora da tribulação e da angústia perdeu o juízo, e se começar a fazer agravo, vai receber agravo. Não tem acepção de pessoas. Não é à toa que a Bíblia fala que Deus é o nosso vingador. Tire esse espírito vingativo do seu coração, ao ponto de desejar o mal dos outros, porque fizeram mal. Você não precisa disso. A própria pessoa está cavando o agravo dela. A gente tem que orar para a pessoa se arrepender do que anda fazendo. É isso que a gente tem que fazer. Quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o mal, colhe o mal. São palavras de Jesus. Amém, irmãos? Cuidado com o seu coração. De tudo que o homem tem que guardar, ele deve guardar o coração dele. Não é à toa que a Bíblia manda guardar o coração. Aquela mulher era Ciro-fenícia de nação. Vamos voltar lá, em Mateus 15.
Ela era sírio-fenícia de nação. Ela tinha provavelmente praticado, levado a filha à prática, visto muitos praticarem, talvez seus próprios pais praticarem, muitos rituais, inclusive rituais com sacrifícios de crianças, praticados urgias, através dos rituais dos seus deuses. Mas agora ela ouve falar que Jesus está lá, ela está enfrentando uma tribulação enorme, e ela acha a fé na tribulação dela. No meio da tribulação ela acha uma fé, e ela vai atrás de Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então prova a fé dela, digamos assim, para ver se aquilo era fogo de palha. Porque, irmãos, tem gente que busca ajuda sua, você sabe disso. Se você negar ajuda no princípio, você já é xingado, né? É interessante, né? A pessoa chega: ô, meu amigão, e aí, meu amigão, tudo bem? Ah, não, você é meu amigão do peito. Ah, e aquela como é que fala? Aquela melação toda, né? E aí, de repente, você fala assim: ó, mas não vou poder te ajudar. Caramba, hein? Poxa vida, hein? Pensei que a gente era amigo, hein? Tá bom, você vai ver só, quando você precisar de mim. Você vai ver só, quando você precisar de mim. Você vai ver só. Muda completamente. Não é assim? Não são todos os casos, logicamente, mas muitos fazem isso. E Jesus estava esperando para ver se essa fé era genuína, né? Ele sabia, mas ele queria que todo mundo visse, né? Jesus sabia de tudo. E ele não faz nada. E aí ela continua, firme, 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 firme. E a Bíblia fala que no desespero dela, ela pede um socorro, mas esse socorro não é um socorro desesperado. É um socorro com fé. É um socorro de adoração. Pedir socorro pode ser uma adoração, não é fraqueza. Amém, irmãos? Não peça socorro a Deus por fraqueza, não. Peça socorro a Deus por fé. Aí esse socorro é adoração, não é desespero. Não fique desesperadamente: meu Deus, Jesus. Não. Esse desespero não vai mudar nada na sua vida. Agora, quando você traz a fé e pede um socorro no momento do desespero, da tribulação, da aflição, você vai adorar a Deus com aquele pedido de socorro. Não é fraqueza. Você não está pedindo socorro por fraqueza. Você está pedindo socorro por fé. E isso adora a Deus. Isso agrada o coração de Deus. Faz Ele se voltar para você e te atender como Jesus faz. E Jesus fez com essa mulher isso. Amém, Jesus? Então, pedir socorro a Deus não é fraqueza, é adoração. Vamos lá. Na hora do desespero, irmãos, você tem que encontrar essa fé e fala assim, e reagir. Essa mulher reagiu, sim ou não? Porque ela está desesperada, ela encontra a fé no desespero, porque ela ouve falar que Jesus está lá, mas ela podia ficar esperando. Ela não ficou esperando, ela reagiu. Ela foi lá, e quando Jesus aparentemente não ouve, ela continua na mesma reação positiva, buscando a Deus, até conseguir o que ela queria. E ela conseguiu, irmãos. Olha então o versículo seguinte, no 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Meu Deus do céu. Essa frase é muito forte, né? Ele tá, na verdade, não é nem humilhando, ele está, na verdade, revelando o que a nação dela já tinha feito com o povo de Israel, com o povo de Deus, né? Ele está, na verdade, não é nem humilhando, ele está revelando a gritante, a disparidade do que havia dos deuses dela para os deuses, para o único Deus de Israel. Ela está mostrando a diferença, né? Do único Deus de Israel, o Deus que ela está buscando agora. Ela está buscando o único Deus de Israel agora. Para os rituais que eles praticavam, que os deuses delas pediam, ele está mostrando para ela, na verdade, parece que é muita humilhação, parece que ele está humilhando, mas não está, não. O que Jesus estava dizendo é: reconheça definitivamente o que os seus deuses pedem, o que os seus deuses exigem de vocês e o que eu exijo, o que o Deus de Israel exige. Porque nós não vamos pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Isso é muito forte.
Isso vai lá atrás, quando os cananeus, quando os filisteus foram contra o povo de Deus, às vezes que houve guerra entre eles, às vezes que eles tentaram travar o povo de Deus, matar o povo de Deus. É uma história. Jesus está falando de uma história de uma nação contra uma outra nação, quando ele fala isso para ela. Mas ela estava convicta, irmãos. Não vá até Jesus sem convicção. Não vá a Jesus só com desespero. Só o seu desespero não vai resolver, só vai deixar você mais desesperado ainda. Busque fé nessa hora. E quando for buscar socorro, vá buscar socorro como uma adoração, não como uma imposição. Disseram que o Senhor opera, disseram que nessa igreja Deus tem se manifestado. Eu quero ver, pastor, porque eu estou precisando. Você não vai arrumar nada aqui. Com o nosso Deus não tem imposição, com o nosso Deus tem adoração. Aprenda a adorar e respeitar a Deus, você vai sair daqui curado. Aprenda a adorar e respeitar o nosso Deus, você vai sair daqui com a sua bênção. Mas não vem impor, não. Quero ver, pastor, ora por mim porque eu quero ver. Vocês falam, pede oferta, faz, acontece, e agora faz isso aqui. Não é assim não, baixa a bola. Está falando com que tipo de Deus? Está pensando que é esse Deus aí que cheio de coisa ruim, cheio de coisa errada, que só pede um monte de coisa esquisita? Não, você está falando com o único Deus e o Criador dos céus e da terra. É isso que Jesus está falando. É essa diferença que Jesus está mostrando. Entende? É essa a diferença quando ele fala isso. Na verdade, Jesus não está humilhando aquela mulher. Ele está mostrando a grande diferença que há, um abismo de diferença que há entre o único Deus de Israel e os deuses pagãos. Os costumes do Deus de Israel e os costumes dos deuses pagãos. Jesus está mostrando para essa mulher o seguinte: tem muita diferença entre eu e os seus deuses. É isso mesmo que você quer? Os meus filhos sentam na minha mesa. Os filhos dos seus deuses são tratados desse jeito, como cachorrinhos. Nós não tratamos desse jeito. O meu Deus não trata os seus filhos como cachorrinhos. Você quer? Então aprenda isso. E ele está ensinando para ela. Na verdade, ele está honrando essa mulher. Não está humilhando essa mulher. Entendeu? Deu para entender, sim ou não? Sim. Irmãos, na hora do desespero, busque fé. Na hora do desespero, não vá buscar ajuda no desespero. Você vai falar o que não deve, vai humilhar quem não pode, que não deveria humilhar, vai se chatear mais ainda, vai entrar um desespero, vai ser maior ainda. O seu pedido de socorro tem que ser uma adoração, não uma fraqueza, tem que ser uma adoração. Você tem que aprender a reagir na hora do nervosismo, na hora do desespero, na hora da tribulação. Vamos aprender a reagir. Vamos fechar aqui agora? E aí, depois que ele falou isso, ela disse assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está dizendo o seguinte: eu estou à disposição. Eu quero ver como é que é isso. Eu quero ver, eu quero aprender a alcançar o que vocês alcançam. Eu posso até ser considerada nesse povo, como esse povo, dessa forma, mas eu quero comer desse pão, nem que seja uma migalha que venha do Senhor, eu quero. Ela não desiste, ela persevera, ela permanece. E aí ele responde, 28. Respondeu Jesus e disse: ó mulher, fala você aí. Fé grande, fala assim, fé grande. Irmãos, essa mulher está desesperada, mas tem uma fé grande. Entendeu isso? Ela tá, o desespero diminui a nossa fé, não é assim? O desespero faz a nossa fé ir lá embaixo. O desespero faz a gente duvidar. O desespero faz a gente ficar achando que vamos ser derrotados. Ai Jesus, e agora? Será que... Ai Jesus. O desespero tira a nossa fé. Essa mulher, no desespero dela, ela aumentou a fé.
ela foi até Jesus com uma força tão grande que nada, nem a comparação entre o Deus de Israel e os deuses cananeus, nem a comparação que Jesus, quando fala, eu não tiro o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Meus filhos comem na minha mesa. Jesus está mostrando a diferença entre o tratamento do Deus de Israel, o único Deus com os filhos dele, e os outros deuses com seus filhos. Olha, irmãos, não precisa ser expert no assunto. É só olhar e você vai ver o tratamento diferente. Olha o altar do Deus de Israel e olha o altar dos outros deuses. Você já vê a diferença. No altar, você já vê a diferença. Olha as práticas dos filhos de Deus, do Deus único, do Deus de Israel, e as práticas dos deuses cananeus, dos outros deuses pagãos, e você já vê a diferença nas ações das pessoas. Ou não vê? Vê ou não vê? Ou eu estou atacando alguém? Não estou atacando ninguém não, pessoal. Só estou... Amém? Eu só estou constatando uma realidade. Com olhos humanos, nus, você olha e vê a diferença, irmão. Vê ou não vê? Amém, Jesus? Jesus mostra a diferença para ela, e ela não sai triste reclamando, ela não sai triste chateada, pelo contrário, ela fala, não, se for o caso eu fico aqui embaixo, mas eu quero pelo menos a migalha. E aí Jesus responde, mulher, grande é a tua fé. Então no desespero, você pode tirar uma grande fé. A gente precisa aprender a fazer isso. Essa mulher está dando uma lição para a gente. Porque tem muito servo de Deus, filho de Deus, que na hora do vamos ver, e às vezes nem é grande coisa, é uma tempestade mesmo que a pessoa faz num copo d'água, ela entra em um desespero tão grande que ela até esquece qual é a fé dela. Nós temos que buscar a fé na hora do desespero para pedir socorro como adoração, não pedir socorro como desespero de fato, mas como adoração. E ela recebeu? A Bíblia fala que recebeu. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu... É Jesus realizando o desejo do coração dela. E a Bíblia fala assim, ó, olha o resultado, reação positiva, resultado positivo, e desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Glória a Deus. A filha não estava lá não, tá? Devia estar em casa acorrentada por causa dos demônios. Ela deve ter amarrado a filha dela com cordas lá e foi atrás de Jesus. Para ela não se cortar o pulso, para ela não se matar, para ela não se jogar na frente de uma carroça. Na época não tinha carro para se jogar em frente. Né? Devia estar lá toda amarrada lá na cama, enquanto ela foi buscar Jesus. Mas naquela hora, os demônios saíram. Foi a fé daquela mãe que mudou a história daquela filha. Amém, irmãos? Uma fé de uma pessoa que a princípio não seguia Jesus, mas que reconhece que ele é o filho, ele era da descendência de Davi, filho de Davi, reconhecendo que ele é da raiz de Davi, reconhecendo a deidade dele, que ele era Deus conosco, o Emanuel. Aquela mulher consegue enxergar isso. Amém, irmãos? E o pedido de socorro dela na hora do desespero